8 horas em ponto, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. Hoje, terça-feira, 26 de março de 2024. Noticiário político não dá trégua, né? E, de novo, os holofotes se voltam na direção do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu ontem à noite um prazo de 48 horas para que os advogados de Bolsonaro expliquem formalmente à Justiça o que o ex-presidente foi fazer na Embaixada da Hungria. Ele passou 2 dias lá, dormiu 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro. Os advogados divulgaram uma nota à imprensa ontem dizendo o seguinte: nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magyar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos, nesse comunicado assinado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também ontem se manifestou a respeito dessa história e usou a palavra perseguição para se referir às perguntas sobre esse assunto. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo. É algo bastante salutar. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil, tá? Converso com os embaixadores. Porventura domina a embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Tenha muita paciência. Chega de perseguir, pessoal. Afinal, o que é que está acontecendo, minha gente? Olha, essa informação sobre os 2 dias que Jair Bolsonaro passou na Embaixada da Hungria em Brasília foi divulgada ontem pelo jornal New York Times, inclusive com imagens. Isso aconteceu entre os dias 12 a 14 de fevereiro ali, alguns dias depois de Bolsonaro ter tido seu passaporte apreendido pela Polícia Federal na investigação sobre a tentativa de articular um golpe de Estado. E também foi essa entrada de Bolsonaro na Embaixada da Hungria aconteceu algumas horas depois de Bolsonaro ter convocado seus apoiadores pelas redes sociais para comparecerem ao ato na Avenida Paulista em 25 de fevereiro. A questão aqui é a seguinte: as embaixadas estão protegidas pela inviolabilidade prevista na Convenção de Viena, ou seja, autoridades do país, no caso do Brasil, não podem entrar em embaixadas sem o consentimento do país. São muitos os casos de pessoas que se asilam em embaixadas que estão localizadas no território nacional. O advogado especialista em direito internacional Fábio Schneider explica que o governo brasileiro não tem o que fazer diante de um cenário que envolva uma embaixada de outro país aqui no Brasil. A embaixada se trata de território húngaro, se trata de território estrangeiro no Brasil. O governo brasileiro não tem jurisdição nessas instalações. Bem, em que casos alguém pode pedir asilo? Você pode pedir asilo a um país se você se provar sendo perseguido no seu país de origem. Agora, são regras que basicamente discricionárias do país que concede o asilo. Existem regras internacionais, mas a decisão, no fim das contas, é de quem diz o sim ou não. Pela proximidade política que existe entre Bolsonaro e Viktor Orbán, o líder, o primeiro-ministro da Hungria, há quase 15 anos, os dois têm muita identidade ideológica. É real a possibilidade de que a Hungria conceda, eventualmente, asilo a Bolsonaro se isso for solicitado? Em tese, é uma possibilidade bem real, especialmente se isso acontecer neste momento. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Hungria para explicações ontem, o que também é um ato comum no campo diplomático. A grande dúvida agora é: dado esse prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes,
Qual será a interpretação do ministro do Supremo, que também é aquele que lidera a investigação sobre a suposta articulação de um golpe de Estado a respeito dessa ida de Bolsonaro à Embaixada da Hungria? Não só a ida, não é? Ele passou 2 dias lá. Bem, Alexandre de Moraes pode aceitar as explicações dos advogados, que devem seguir nessa linha da nota à imprensa ontem, dizendo que ele foi lá discutir política e que não tem nada de errado com isso. Alexandre de Moraes pode entender que há risco de fuga de Bolsonaro, que há a possibilidade de que ele recorra a um país amigo para evitar a eventual sanção que ele pode sofrer no Brasil da lei brasileira. O que é que existe como possibilidade nesse caso? Isso aqui tudo campo das hipóteses. Uma delas é aumentar o monitoramento sobre o ex-presidente da República, usando, por exemplo, uma tornozeleira. Ou Alexandre de Moraes, num caso mais extremo, pode entender que, dado o risco de fuga indicado pela passagem de Bolsonaro pela Embaixada da Hungria, há a situação configurada para a decretação de prisão preventiva, já que essa é uma das hipóteses que na lei brasileira configuram a possibilidade desse tipo de prisão. A gente vai entender o que vai acontecer nas próximas horas com esse caso que ontem mexeu muito com o mundo político. Direto de Brasília, agora, no coração do furacão, Cláudio Humberto também